professor Jefferson e nós estamos no nosso curso de auditor interno da ISO 13485 de 2016, que trata de Sistema de Gestão da Qualidade de Dispositivos Médicos. Hoje, na nossa aula 10. Hoje nós vamos estar falando sobre o registro da não conformidade. Toda auditoria, no seu decorrer, ela necessita, do registro das não conformidades, ou seja, após o uso do checklist da auditoria, onde foram identificadas as não conformidades, após isso, as não conformidades devem ser registradas em formulário próprio, que nós chamamos de registro de não conformidade. Então, hoje nós vamos trabalhar como utilizar essa ferramenta de auditoria para que você possa se acostumar, com os processos de auditoria interna. Então, o registro de não conformidade é o documento, onde você faz o registro das não conformidades identificadas. Lembra que na aula passada nós aprendemos a fazer o checklist. Ao utilizar o checklist na auditoria, você vai identificar conformidades e não conformidades. Para as não conformidades, você deve fazer o registro posterior, porque o checklist é só para identificar, Agora, quando você elabora o registro da não conformidade, você passa a ter um formulário específico, onde você registra lá a não conformidade identificada. Perceba que aqui no slide eu estou mostrando a configuração inicial, onde você vai realizar o registro da não conformidade. Então perceba que aqui a primeira parte é o quê? Uma descrição do fato. O que é o fato? Vamos já aprender o que é como você levanta durante o processo de auditoria. Então você está fazendo lá o registro, ele pode ser por observação, por entrevista ou por análise de documentos. Então, como é que foi constatada a não conformidade? Por observação, por entrevista, e você diz lá como foi isso. Aí a não conformidade é a descrição exatamente de que requisitos está não conforme. E aqui você tem as evidências objetivas ou evidências de auditoria que levaram você, ao analisar a evidência de auditoria, fazer a constatação da não conformidade. Aqui quem emitiu e a data. Eu vou apresentar o formulário que costuma ser utilizado e que eu vou disponibilizar para vocês. Então aqui você tem o registro da não conformidade, basicamente aquela configuração inicial que eu estava mostrando. Aqui você está dizendo, no caso ali, um relatório, um registro de não conformidade. E aí aqui você tem aquela parte que eu falei, descrição do fato, a não conformidade das evidências, a emissão e a data. Muito bem, a partir do momento que você registra nesse formulário, depois você faz a investigação das causas da não conformidade utilizando uma ferramenta adequada. Lembra lá que nós já falamos de ação corretiva, como é que você deve identificar as causas da não conformidade. Aí vai ser uma ação corretiva. Então você diz quais são as causas e aí então você diz exatamente posteriormente como é que vai se tratar isso. Quem foi que identificou as causas, a data, Depois, na sequência, você lembra que você analisou as causas da não conformidade e agora você precisa registrar as ações para controlar, eliminar a não conformidade. Então você tem um formulário, aqui você vai descrever qual é a ação, se ela é de correção, ação corretiva ou ação preventiva, o responsável e o prazo. E assim para todas as ações necessárias. Perceba que depois que você faz o plano de ação, você tem que fazer a verificação da execução, do resultado. Então você quer saber se o resultado foi satisfatório ou insatisfatório. Então após a implantação você vai lá verificar. Porque perceba que a gente está procurando eficácia, Então você vai dizer se foi satisfatório ou insatisfatório. Se for insatisfatório, você vai colocar aqui qual que é o novo prazo, Agora lembre, tanto para satisfatório quanto insatisfatório, você tem que registrar as evidências objetivas que levaram a você concluir que é satisfatório ou insatisfatório. Aí coloca lá o nome do responsável e a data. Depois que você estabelece um novo prazo, você vai verificar a execução após o novo prazo. E aí a mesma situação.
o resultado foi satisfatório ou insatisfatório. E aí você deve descrever as evidências objetivas, colocar o nome e a data. Agora aqui está dizendo o seguinte, se for insatisfatório, aí você agora vai o quê? Vai gerar um novo registro de não conformidade. Né? E vai começar tudo de novo. Tá? Veja, esse aqui é um procedimento que foi escrito nesse formato. A empresa pode ter o formulário que ela quiser. Eu só estou explicando aqui como é que você pode estar atendendo aos requisitos da norma. Se você lembrou das interpretações que nós fizemos, você tem que verificar o quê? As ações implementadas. E aqui o formulário, o mesmo formulário demonstra, de tal forma que você consegue acompanhar, né, a não conformidade e o tratamento dela. Muito bem, se for necessário emitir um novo registro de não conformidade, aí então começa tudo de novo. Muito bem, depois que forem implantados, suponhamos, está satisfatório. Agora, depois dessa nova implantação, né, você vai verificar a eficácia. Então, você quer verificar a eficácia do resultado. Então, está satisfatório em termos de implantado? Foi implantado no prazo e foi implantado o que se pediu? Ok. Agora, você tem que fazer a verificação da eficácia. Você tem que verificar se a eficácia do controle eliminou as causas da não conformidade. Aí é satisfatório. Se não eliminou, então vai colocar como insatisfatório e aí então vai ter que abrir um novo RAC. Lembrando que para qualquer uma das conclusões que você tiver aqui, você deve registrar o quê? As evidências objetivas que te levaram àquela conclusão, ok? Aí o nome do responsável e a data. Eu só coloquei isso aqui para que você possa entender, né, que este formulário aqui, ele é mais amplo, mas hoje nós estamos trabalhando só o quê? No registro da não conformidade, que é essa primeira parte, ok? Muito bem. Uma vez que você fez o registro, você conhece o formulário, você precisa fazer o registro da não conformidade. Então, o requisito, lembra lá, não conformidade é não cumprimento do requisito. Nós já sabemos que o requisito é o deve. Então, aqui diz um exemplo, né? A organização deve determinar ações para eliminar as causas de potenciais não conformidades a fim de prevenir sua ocorrência. Como é que você registra uma não conformidade? Da mesma forma que você registrou uma pergunta no checklist que ela segue um padrão internacional, o registro da não conformidade ele também deve seguir um padrão internacional. Você não escreve qualquer coisa. Então, uma coisa é descrever o fato, a outra é descrever a não conformidade. Então, por definição, não conformidade é o não cumprimento do requisito. Então, você deve redigir exatamente seguindo a regra que eu vou te passar aqui. Então, o registro da não conformidade é uma ferramenta do auditor. Então, ele elabora o registro da não conformidade, né? O registro da não conformidade da norma, seguindo o critério. E aí, o registro da não conformidade deve atender um padrão internacional. Então, como é que eu faço para seguir um padrão internacional? Então, olha a regrinha que a gente criou aqui. Você vai usar o texto do requisito, é muito semelhante a criar a pergunta do checklist, mas presta atenção aqui. Então, você vai utilizar o próprio texto do requisito, porque a não conformidade é desse requisito, né? Então, tem que usar o próprio texto do requisito. Depois, retira o deve. E depois, coloca o verbo de ação, né, no presente, e aí coloca o não na frente do verbo. Então, como é que fica? A organização não determina ações para eliminar as causas de potenciais não conformidades a fim de prevenir sua ocorrência. Agora você fez o registro da não conformidade num padrão internacional que todo mundo vai reconhecer, ok? Então, repassa as regras e aí então elabore utilizando o próprio texto do requisito. Lembra, não conformidade é não cumprimento do requisito. Então, utilize o próprio texto do requisito para dizer o que está não conforme. Muito bem. Quando você fez o registro da não conformidade, aqui no nosso estudo de caso, você mencionou, né, quais foram as evidências de auditoria. Aqui você utilizou duas evidências de auditoria. A primeira foi o procedimento, né, que você analisou. Então, você quer saber se naquele procedimento tem as informações necessárias. Aí você constatou que não tinha. Então, como é que você registrou? A primeira evidência foi o próprio procedimento, né? Eu li o procedimento lá. Então, sempre entenda que você tem que colocar os dados completos do documento que você analisou. No caso aqui, PG, Procedimento de Gestão 001 de 25, o título,
procedimento para auditoria interna, revisão 00, e revisão 00 é de 10 de janeiro de 2025. Então, primeira evidência de auditoria. É importante colocar a revisão e a data, porque se você analisar outro documento, o parecer vai ser diferente, né? Então tem que registrar exatamente o documento que você viu, para que qualquer pessoa que analise chegue à mesma conclusão que você. A segunda evidência de auditoria foi por entrevista, né? Então, na entrevista, né, foi constatado o quê? Que não existe um método. Então, como é que ficou escrito? Entrevista com o auditado do setor informou que não existem métodos para eliminar as causas potenciais da não conformidade. Muito bem, isso aqui você fez o registro lá, né, da não conformidade no seu checklist. Agora, esta informação precisa ser transferida para um formulário. Muito bem. Nós aprendemos como elaborar a não conformidade. Como é que eu escrevo o fato? Nós vamos lá no formulário preencher, né, tanto o fato como a não conformidade e as evidências. Então, o que é o fato? O fato ele é extraído das evidências de auditoria, do checklist de auditoria interna, de preferência aquelas obtidas por entrevista ou observação. Então, ao fazer a entrevista, olha aqui, a evidência de auditoria 2 era da entrevista. Então, como é que ficou? A entrevista com o auditado do setor, este informou que não existem métodos para eliminar as causas potenciais da não conformidade. Em negrito aqui, ó, está o fato. Qual que é o fato? O fato é não existem métodos para eliminar as causas potenciais de não conformidade. Logo, eu tenho a descrição que foi obtida durante a entrevista. O registro da não conformidade, a não conformidade em si, ela é mais formal, né? Então, na descrição da não conformidade, você vai colocar o requisito da norma, vai usar o requisito da norma, vai retirar o deve, vai colocar o verbo de ação no presente e vai colocar o não na frente do verbo, não é isso? Então, aqui você tem o registro da não conformidade. Então, ficou a organização, não determinações para eliminar as causas de potenciais não conformidades a fim de prevenir sua ocorrência. Muito bem, como é que ficou o fato? Nós já aprendemos e já foi registrado lá atrás. Então, o fato é, não existem métodos para eliminar as causas potenciais de não conformidade. Muito bem, então você tem a descrição do fato e da não conformidade, não é isso? Quais foram as evidências de auditoria? São aquelas que estão lá no formulário, né, do checklist. Então, você vai transferir para cá a mesma coisa. Então, quais foram as evidências que levaram à constatação dessa não conformidade? A mesma que está no checklist. Evidência 1, que é o PG 001 de 2025, procedimento para auditoria interna, revisão 00 de 10 de 1 de 25. A outra evidência da auditoria é entrevista com o auditado do setor, foi informado que não existem métodos para eliminar as causas potenciais de não conformidade. Foi emitido pelo auditor líder nesta data. Muito bem, o que você aprendeu hoje? É que toda auditoria ela tem que utilizar algumas ferramentas. A primeira é o checklist, porque através dele você vai retirar as não conformidades, né, e as evidências da auditoria e vai transferir para o formulário registro de não conformidade, para que então, posteriormente, possa ser feito o tratamento para a eliminação das causas da não conformidade, como eu já demonstrei apresentando o formulário. Mas nessa primeira parte nós aprendemos a fazer o quê? O registro da não conformidade, e eu mostrei aqui o passo a passo para descrever o fato, a não conformidade e as evidências da auditoria. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na nossa próxima aula. Muito obrigado!